Você já foi manipulado sem ouvir uma única palavra? Vocês já ouviram falar sobre o gaslighting silencioso e como os manipuladores utilizam isso para manter a sua dependência emocional dele? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Há pessoas que muitas vezes usam o tratamento silencioso como punição. O interessante é que o narcisista e o manipulador, ele faz muito isso. Eu não quero dizer que todas as pessoas que fazem isso são narcisistas. Tem pessoas que estão profundamente irritadas, na verdade, e faz isso como uma forma de preservação. Mas se todas as vezes você, quando tem uma discussão, por exemplo, com uma pessoa, e essa pessoa sempre utiliza o tratamento silencioso como punição, na maioria das vezes essa pessoa ela pode ter um transtorno de personalidade narcisista. Está certo que é que pode diagnosticar isso, por exemplo, é o clínico, né? É o psiquiatra, é o neuropsiquiatra. Mas os manipuladores e os narcisistas, eles dão sinais, tá? O interessante é que quando ele te dá esse tratamento de silêncio, a vítima, na verdade, ela fica numa neurose muito grande. Muitas vezes a pessoa pensa no que ela errou. Muitas vezes pede até desculpa por coisas que ela não fez. E com isso, a mesma vai entrando num processo, por exemplo, de culpa, sabe, de ressentimento e de mágoa, e do qual que ela pergunta, né, para o seu companheiro ou sua companheira o que fez, e a pessoa, por exemplo, ela não responde nada. Então você vê que essa pessoa ela já tem um certo prazer de manipular a pessoa. O segundo tópico também que é muito interessante é a ausência seletiva, ou seja, ele praticamente, quando ele precisa de você, ele vem atrás de você, te elogia, falam coisas boas. Por exemplo, ele começa a te dar um excesso de elogio e muitas vezes o elogio ele desmonta a pessoa, mostra a nossa vulnerabilidade. Cada uma das pessoas que, por exemplo, estão aqui nos escutando, sabe a sua vulnerabilidade emocional. E o manipulador, como ele é um leitor de comportamento, ele sabe o ponto em que mexe em você. Ele chega no ponto nevrálgico, né? Ou seja, quando ele precisa de você, ele sempre vai te garantir, mas quando você precisa dele, ele sempre some, ele sempre tem uma justificativa, ele nunca tem tempo, ou seja, ele está sempre, vamos dizer, com a agenda cheia. Embora ele não faça isso, porque ele tivesse a agenda cheia. Ele faz isso uma forma de manter o controle. O interessante é que quanto mais você fica quieto perto de uma pessoa, a pessoa vai perguntar para você o que você tem, mesmo que você não tenha nada. E muitas vezes você pode dizer, não, eu estou bem. Mas a pessoa olha para você novamente e diz, não, não, está muito estranho, você está muito quieto. O interessante é que o manipulador, ele utiliza desse silêncio que ele causa na pessoa, ele gera uma paranoia e uma ansiedade muito grande. E com isso a pessoa vai indo, por exemplo, atrás dele, né? Mas ele não vai atrás das pessoas quando as pessoas, por exemplo, precisam da ajuda dele. Então você tem que tomar cuidado, né? Que ele sempre vai aparecer quando você estiver numa fase boa ou quando você tiver algo para oferecer para ele, tá? Então, o valor que ele tem com você não é realmente a sua pessoa, mas sim o que você pode ofertar para ele. Um outro aspecto também, né, é o silêncio ambíguo, ou seja, ele não fala mentira. O narcisista, muitas vezes, ele não fala mentira, ele fala meias verdades. Porque uma mentira você sabe, na verdade, onde é que essa pessoa está errando. Na meia verdade, não. Porque eu posso passar informações para vocês e omitir outras informações. E isso, por exemplo, eu vou ter até um certo domínio sobre a pessoa. Então isso vai causar muitas vezes ansiedade e busca de resposta. Então, se você se relaciona com a pessoa
E ela tem esse tipo de silêncio que é totalmente, vamos dizer assim, seletivo, ou seja, ele apenas some e aparece. Aparece quando ele precisa de você, mas quando você precisa dele, ele some. Então você tem que ficar longe disso, que foi a ausência seletiva. O silêncio ambíguo, na verdade, ele nunca vai dar respostas claras e objetivas. Ele sempre vai dar uma indireta. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a questão dele, na maioria das vezes, é te desestruturar. Então pare de procurar respostas aonde não existe. Porque quando o relacionamento ele começa, por exemplo, a desenrolar, há vários fatores, não é só a culpa referentemente sua. Ninguém erra praticamente sozinho, sempre precisa de uma espécie de um comparsa. Mas um manipulador, ele usa o outro para compensar o erro dele e ele joga de estratégia para você correr atrás dele e ele te pedir um favor. Então você se sente devedor e obrigado, por exemplo, a fazer as vontades dele. Então você tem que sempre se valorizar, você é sua própria companhia e você tem que aproveitar da sua solitude. Então não procure respostas onde não existe. Relacionamento, na maioria das vezes, não tem o porquê ou para quê. As coisas simplesmente acontecem. Né? Há N fatores que podem influenciar o relacionamento. Muitas vezes não está ligado, primeiramente, à própria vítima, mas há vários fatores. Então esse negócio de você ficar se culpando é uma arma muito grande que o manipulador tem sobre você. Antes de seguir para o próximo tópico, se o nosso conteúdo é totalmente importante para você e se ele faz sentido, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê o joinha. E quando vocês forem, por exemplo, se inscrever, quando for se inscrever, aperte para receber todas as notificações, porque toda segunda, quarta e sexta eu sempre produzo meus vídeos às 20 horas. O quarto aspecto é muito importante. E qual que é? É a exclusão sutil em grupo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, ela te elogia quando você está sozinho com ela, e em grupo ele te despreza ou faz uma brincadeira totalmente indelicada, não respeita o seu espaço, não respeita o seu meio, não respeita as suas amizades, tá? Então, é uma pessoa que faz isso, é praticamente uma manipuladora, porque ele vai fazer você se sentir invisível e irrelevante. E ele te exclui em conversas, por exemplo, em eventos, né? Que muitas vezes tem vários amigos e várias pessoas, porque a função dele é sempre mostrar quem está no comando, né? Por exemplo, quando tem um evento em grupo, um relacionamento grupal, vamos dizer assim, sabe, uma comunidade, então ele sempre quer mostrar. Então quando uma pessoa fala algo, ele sempre vai falar que essa pessoa está falando besteira. Então você tome cuidado com esse tipo de pessoa. E o interessante também, que é o último tópico, que é a alternância entre silêncio e atenção. O interessante é que quando ele tem desejo de você, porque ele quer algo, e quando ele quer algo, ele vai te elogiar constantemente. Quando você der algo aquilo que ele deseja ou ela deseja, ele irá ou ela irá te menosprezar. Então, essas pessoas sempre te elogiam quando você precisa. Quando não precisa mais de você, some. Então, você, na maioria das vezes, você tem que reconhecer esses tipos de padrões e cortar totalmente o contato. Porque pessoas que estão com você praticamente por aquilo que você tem a oferecer, ela não gosta praticamente de você, ela gosta daquilo que você oferece para essa pessoa. E essa pessoa, na maioria das vezes, ela vai jogar de silêncio, né? Principalmente quando você tem um vínculo muito forte. Então, o manipulador, o narcisista, ele sempre vai fazer isso com pessoas que estão muito próximos a ele e que têm um forte vínculo emocional. Eu vou passar aqui para vocês, tá bom? As 5 técnicas, eu tenho aqui até no canal do YouTube, que você pode reconhecer o manipulador. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje e ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações, dê um joinha e contem, por exemplo, qual desses tópicos que vocês passaram por um abusador, na verdade. Com essa pessoa, sabe, que usa o silêncio para te torturar. Uma das maiores formas que tem para uma pessoa te torturar praticamente é o silêncio. Porque aí você sempre vai procurar desculpas e culpa aonde você não tem. Então você começa
pedir até mesmo desculpa por coisas que vocês não fizeram, viu? Então tome muito cuidado. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final, como sempre, viu? Eu agradeço novamente a atenção e o carinho de todos. E até o próximo vídeo.